Acabei de começar. Eu falei assim, que semana passada foi um dia muito especial, que veio aqui um campeão mundial e tudo mais, mas que hoje também é um dia mais do que especial, porque é muito difícil a gente conseguir reunir as mães, os responsáveis, assim, né? E ter vocês aqui junto com a gente é um privilégio muito grande. Então, pai, mãe, responsáveis, eu quero agradecer, assim, imensamente por vocês estarem aqui hoje e quero que todo mundo bata uma salva de palmas aí para eles. Isso! Na verdade, é assim, ó. Ó, silêncio, tá bom? Todo mundo bem quietinho. Ter vocês aqui, na verdade, é até a continuidade de um sonho, porque quando a gente tem as crianças aqui, a gente conversa com elas. Mas quando vocês estão aqui, a gente consegue conversar de uma forma mais completa e profunda, né? Porque a gente trabalha de uma maneira junto. Pais e mães, estou falando com vocês. E aí o que acontece? Eu e o Rê, desde que a gente começou, a gente tem contato com as crianças, com os adolescentes e tudo mais, e é muito comum os pais, mães, enfim, chegarem na gente e falarem assim, Laís, Renan, será que vocês podem me ajudar com meu filho? Conversa com ele porque ele está muito rebelde. Conversa com ele porque ele está triste, por exemplo. E a gente, de certa forma, até acha isso muito legal, porque né, isso significa que vocês têm a gente como referência, isso é um privilégio para a gente. Mas a gente trouxe vocês aqui hoje para mostrar que essa conversa ela tem que ser diferente. Essa responsabilidade, a gente cuida deles até onde dá, né? Mas essa responsabilidade é dos pais e das mães. E a gente está aqui para ser um braço de vocês, uma extensão para vocês. Então que a conversa comece a ser assim, ó. Laís, Renan, será que vocês podem me ajudar a pensar, a conversar com meu filho? Eu mesmo vou lá conversar com ele, eu vou, enfim, tomar as decisões, decidir o que eu tenho que fazer. Mas vocês podem me ajudar? E a gente vai fazer isso com muito amor, muito carinho. Deu para entender? E a importância de vocês estarem próximo dos seus filhos aqui, principalmente nesse momento, que é uma roda de partilha. Essa idade aqui, ó, a gente tem desde pequenininho até um pouquinho mais velho aí, mas o quanto é importante o pai e a mãe estar presente para eles se sentirem seguros na vida, não se sentirem isolados diante de tantas lutas, mudanças, né, hormonais, enfim, tudo que está acontecendo na vida deles, e ter o pai próximo, né, ter a mãe próximo, poder conversar, dialogar. Isso é muito importante. O que a gente faz aqui na roda de conversa nada mais é do que isso, trocar ideia com eles, e eles abrem o coração. Não só aqui, mas no particular também eles trocam ideia. Então a gente quer começar a interagir vocês com a gente, certo? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. E aí, antes de mais nada, eu vou bem rapidinho contar a história da Ovo. Como é que a gente surgiu, por que a gente está aqui, qual que é a nossa missão, tá bom? Então, assim, lá em 2019, eu e o Renan, meu marido, a gente estava passeando ali, andando pela BR, estava fazendo nossa caminhada de oração, que a gente costuma fazer. E aí a gente saiu aqui do Salete, lá perto de casa, a gente foi até lá, o Atende, lá no Largo Taboão, andando, conversando e falando com Deus e tal. Quando a gente chegou ali perto da Niase, ali, vocês sabem onde é aquela ponte, né? A gente viu do outro lado, assim, da BR, várias ambulâncias. E a gente viu aquilo de longe e ficamos, né, perguntando, o que será que aconteceu? Até oramos de longe, Deus abençoa, tal. Aí, minutos depois, chegou a notícia que, na verdade, um rapaz tinha se jogado da ponte. Então, foi um suicídio que aconteceu ali. Só que aquilo, na hora, gerou uma angústia tão grande na gente, porque a gente pensou assim, nossa, como são as coisas, né? E se a gente tivesse chegado antes, minutos antes, talvez a gente conseguisse falar com aquele rapaz, a gente ia ver alguém lá, ia, sei lá, sair correndo e falar, não faz isso, né? Mas a gente não chegou antes, infelizmente. Por algum motivo da vida, a gente não chegou antes. E aí a gente voltou para casa com aquela angústia, com aquele sentimento do tipo, meu, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente decidiu, então, fazer um protesto em favor da vida. Aí o que a gente fez? Dias depois, a gente voltou lá naquela ponte, naquele lugar, a gente vestiu as nossas roupas pretas em sinal de luto, né? Colocamos coisa na cara, assim, tal, levantamos o nosso punho, estendemos lá um bandeirão, não desista de você. E a gente não falou nada, a gente só ficou lá, assim, pendurado, com a mão para cima, punho cerrado, e aí vários carros passavam buzinando, as pessoas já subiam a ponte chorando, assim, pedindo ajuda. E ali a gente percebeu o quanto as pessoas sofrem com depressão, quantas pessoas sofrem com isso e a gente não tinha noção. Daí, então, a gente decidiu, surgiu dali, então, a Ovo Manifest.
com esse desejo de juntar pessoas para conversar. Ao invés daquela pessoa encontrar a ponte para a morte que ela encontrou naquele dia, aquela pessoa encontrar aqui uma ponte para a vida. Então, antes de qualquer pensamento zoado, enfim, algo do tipo, que vocês pensem diferente. Por isso que a gente faz esse momento de partilha aqui, certo? Então, beleza, surgiu a Ovo Manifest. Aí, então, a Ovo Manifest surgiu com essa ideia de ter esse momento de partilha. Só que a gente pensou assim, vamos trazer, então, algumas oficinas que tenham a ver também com a saúde mental. Aí, a primeira delas que a gente pensou, qual que é a oficina? O que vocês fazem? Jiu-jitsu. E o que será que o jiu-jitsu tem a ver com a saúde mental? O jiu-jitsu, ele ajuda a tratar a gente no nosso caráter, a gente a ter resistência. Aconteceu um dia aqui, a gente achou muito interessante. Um menino aqui, que eu não vou citar o nome, ele por acaso na luta, ele perdeu. E aí ele começou a chorar na hora e tal. Só que eu achei muito interessante, que ele falou assim, mas eu não vou desistir. Aí ele foi para a próxima luta chorando mesmo assim, e não desistiu, e continuou. E a gente achou aquilo muito bonito, porque essa é a ideia. A luta está ensinando para ele que ele não tem que desistir. Ele vai chorando mesmo. Mas quando ele for um adulto, ele vai estar diante de algumas circunstâncias que ele não vai desistir, ele vai lembrar, eu aprendi isso lá no jiu-jitsu, lá atrás, né? E assim por diante, a gente vai ter outras oficinas de audiovisual, música, mas todas são ligadas à saúde mental, certo? Deu para entender isso? Agora eu vou fazer uma pergunta. E aí, quem já está aqui há bastante tempo, talvez saiba responder, ou deveria saber responder, né? Por que ovo? Por que chama ovo? Quem sabe, levanta a mão. Valendo uma bala. Luan. Ó, eu falei que ia dar uma bala, né? Tô. É exatamente isso. Ó, a balinha. Eita, minha mira tá ótima. Ovo, porque lá dentro tem um embriãozinho que ele está sendo protegido, ele está sendo nutrido, até que vai chegar um momento que ele vai ter tanta força, ele já vai estar pronto, ele mesmo vai, ó, pum, romper a casca e vai sair voando. E ele vai levar vida para outras pessoas. Por isso o ovo, quando alguém perguntar, vocês já sabem, certo? Então aí, é o seguinte, galera. Rapidamente a gente vai brincar aqui e vai fazer algumas coisas interessantes e legais. Comemorou, né? Ó, a gente fazendo alguns estudos sobre saúde mental, aí, ó, valendo bala aqui, essas daí vocês sabem de letra, hein? A gente fazendo alguns estudos sobre saúde mental, e saúde mental aqui onde a gente mora, na periferia, assim, existem várias coisas que levam à depressão. Mas a depressão na periferia, ela é mais comum ser causada por 4 fatores, 4 gatilhos, tá? Então vamos lá. Papais, mamães, é o seguinte, vocês estão vendo que a gente está aqui na casinha Ovo Manifest, né? Aí, ó. Estamos aqui na casinha Ovo Manifest. Vocês já estão vendo, né? Olha só, a gente está aqui na casinha Ovo Manifest, que é essa casinha aqui. Aí, galerinha, é o seguinte, o que a gente fala aqui dentro sobre? Mas antes dos pilares, qual que é o nosso telhado, ele chama o quê? A gente fala o quê? Saúde mental. Saúde mental, certo? Ovo Manifest fala sobre saúde mental. E aí, assim como tem esses pilares azuis aí, ó, sustentando essa casa, a Ovo Manifest também tem 4 pilares que sustentam a casa. Quais são eles? Calma aí, um de cada vez. Perspectiva de vida. Perspectiva de vida. Próximo. Autoestima. Próximo. Laços familiares. E último. Autoconhecimento. Falaram meio junto aí. Esses são os nossos 4 pilares. Muito bem. Papais e mamães, desde o início lá que a gente começou a trazer esses 4 pilares, a gente já estudou sobre eles aqui, a gente já conversou, fez várias dinâmicas. E hoje a gente vai começar um com vocês ali fora no nosso café, que é o autoconhecimento. Mas aqui dentro a gente vai falar sobre... Não, outra coisa, se a nossa família está aqui, a gente vai falar sobre... Laços familiares. Então, ó, essa é a nossa casinha, saúde mental. Esses são os nossos 4 pilares.
E hoje a gente vai falar sobre um deles aqui na nossa roda, juntos, né? Que é o laço familiar, certo? Agora a gente vai brincar juntos. E aí, nessa temática de laço familiar, eu vou falar sobre uma coisa que é assim. Quem já brincou de telefone sem fio? Então eu vou falar no ouvido do Lucas e eu quero ver como é que isso vai chegar, certo? O tema é esse aqui, ó. Calma aí, deixa eu pensar. Calma aí. Resolver conflitos de família. Calma aí, não terminei, vem cá. Calma aí. Melhorar a comunicação da família. Do jeito que você entendeu, não sei. Ah lá, galera, chegou, hein? Rufem os tambores. E a frase é... Laços familiares? Olha o que eu falei. O tema é melhorar a comunicação da família para... Nem acabou ainda. Nem acabou. Olha isso. Nem acabou, hein? Eu falei melhorar a comunicação da família para não ter briga. Galerinha, olha só, olha só. Olha o que é uma falta de comunicação, hein? Guardem essa mensagem, que agora a gente vai brincar de outra coisa. Toca aqui. Ó, vai ser o seguinte. Eu vou fazer algumas perguntas, tá? Pra geração vocês e pra geração vocês. Quem fizer mais ponto vai ganhar. Certo? Aí vocês vão ter que dividir, vão ter que se virar, porque só tem uma. Levanta aí um pai ou uma mãe. Gilmar. O pai Gilmar falou antes lá, ó. Gilmar. E levanta da família, né? Vocês vão tirar par ou ímpar pra saber quem vai começar. Joquem pô, Deu o quê? Quem ganhou? Então, você escolhe se você quer começar ou ele. Guilherme, eu quero que você me fale o que significa patota. Patota. Você pode ir chutando, você tem 30 segundos, tá? Patota. Valendo, seu tempo, vai chutando, vai que você acerta. Não. Vai? Chuta? Patota. Chuta várias coisas. Não. 3, 2, 1. Ô pais, o que significa patota? Nem ela sabia. Você falou? Grupinho. Patota significa grupinho. Ó, um ponto para os pais. Como o Reinaldo comentou, esse é o desfecho mesmo, é isso que eu ia falar. A gente tem lá os nossos 4 pilares, né? E a gente chegou num pilar super importante, que são laços familiares. Como eu falei aqui no começo, por mais que a gente faça uma roda e a gente trate de questões com vocês, que vocês abram o coração, se a gente não está com a nossa família, conversando com a nossa família, que né, é onde a gente convive, é quem gerou a gente, são os nossos pais, de nada vai adiantar. Essa é a verdade, né? Aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo, Alice e Annalise. Eu vou dar um exemplo aqui bem genérico, assim, bem... Às vezes, um filho chega da escola, vai lá, se enfia no quarto, fica lá no joguinho, o dia inteiro.
às vezes dá alguma besteira, porque a gente já conhece vários casos de várias coisas que acontecem terríveis. Mas tudo, às vezes, que aquele menino queria, aquela menina queria, de repente, era, ao invés de buscar uma amizade numa internet, era ter uma amizade com o pai ou com a mãe, que às vezes está ali também na sala, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, nem aí. Mas o contrário também é uma verdade. Às vezes, um pai vai lá e briga com vocês de uma forma mais dura, mais dura mesmo, né? E aí, você olha para ele e fala assim, seu chato, minha mãe é chata, insuportável. Calma. Só que também, deixa eu falar, às vezes também a gente nunca parou para ouvir os nossos pais. Às vezes também, falando papais, os pais às vezes passaram por algumas coisas na infância, na adolescência, que eles viveram e marcaram a vida deles, eles sabem que não vai dar certo o que vocês estão fazendo. Ou às vezes, a gente poderia compartilhar uma amizade, abrir o nosso coração, pais e mães e responsáveis. Às vezes lá atrás foram feridos com coisas, com questões, e está carregando essa ferida até hoje. E às vezes a gente descarrega nos filhos, ou nas pessoas mais próximas da gente. Às vezes pais que foram machucados, foram frustrados. Deus me livre, mas até abuso. Sabe assim? Entre tantas outras coisas. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente acredita de verdade nesse pilar. A gente acredita em famílias fortes, de verdade. A gente acredita em famílias curadas, de verdade. A gente acredita nessa relação de vocês de verdade. A gente acredita em mais momentos de vocês sentarem lá no sofá, juntos. Pai, mãe, vamos tomar um café da manhã junto e vamos conversar sobre a vida? Você sabe o que eu mais gosto? Eu gosto disso, disso, disso. Filho, sabia que eu gosto disso? Vamos lá no estádio, no jogo do Palmeiras? Eu amo Palmeiras. Vamos lá no Beach Park, porque eu amo parque aquático, pai. Vamos tirar um dia, sabe? Vamos lá no cosplay, nos negócios de cosplay, sei lá. Conversem, se elogiem, abram a boca para profetizar, falar coisas positivas na vida dos filhos. Filhos, façam os mesmos com seus pais, honrem os seus pais. Pai, mãe, eu amo você. Obrigado porque você fez isso. Pai, nossa, o quanto você se esforçou para chegar até aqui. Pai, mãe, hoje é um sábado que você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui no tatame comigo. Obrigado por isso. Obrigado por todas as vezes que você me corrigiu. Porque um dia talvez eu vá entender melhor aquela correção que você me deu. Certo, galera? Então é isso que eu queria passar para vocês. A gente, Família Ovo Manifesto, queria passar para vocês aqui nesse momento. Agora, pessoalzinho, vocês aqui no tatame estão liberados para comer a paçoca em silêncio. Calma. E eu vou com os pais, mães responsáveis para aquela mesa lá para a gente tomar um café e conversar particularmente. Tchau, beijo. Vai comer paçoca. Ó o bis, ó o bis.